Olá, camaradas futuros diplomatas. Estou aqui para a nossa segunda aula, né, de Revolução Inglesa. Então, eu coloquei para vocês uma aula número 1, falando, né, desde os primórdios do absolutismo inglês até a Revolução, a Guerra Civil Inglesa. Então a gente vai agora para uma segunda parte, e como eu falei para vocês, eu vou dividir em 3 partes, né, a Revolução Inglesa para vocês. Vamos aqui para a segunda parte, que seria, né, a segunda parte da aula, né, e que é o começo da Revolução, né, que é a Revolução Puritana. É o momento em que nós temos uma oposição clara entre o parlamento liderado, né, o exército ligado ao parlamento liderado pelos puritanos e o exército ligado ao rei, com anglicanos e alguns simpatizantes católicos. Então vamos lá. Não é? Eu coloquei aqui, eu quis colocar para vocês os principais protagonistas desse processo. Então coloquei: o parlamento entra em guerra contra o rei. Então, The English Civil War. Beleza. Quais são os protagonistas desse processo? De um lado, nós temos os cavaleiros do rei. O exército ligado ao rei, ele fica mais forte no sul da Inglaterra. Mas mesmo assim eles estavam cercados. É muito interessante você ler os relatos e perceber que o Carlos I se envolvia diretamente, né, nos planos de guerra, nas ações e tudo mais. E ele foi preso em 1846 porque ele também estava lutando ao mesmo tempo contra os presbiterianos escoceses. Eu falei isso para vocês, inclusive isso gerou o início do conflito. Enfim, ele foi preso pelos presbiterianos escoceses, que vão trocar, né, vão devolver, digamos assim, o Carlos. Fizeram um acordo e devolveram o Carlos para os ingleses, para o parlamento inglês, que tinha como seu braço armado The New Model Army, o novo exército, né? Aqui em cima eu estou com uma convocação para os soldados para, olha, a armada, o exército do parlamento. E aí colocando ali algumas condições, enfim. Por que eles se chamam de novo exército? Porque é um exército que, em teoria, não tem mercenários. É um exército que luta por uma causa. E essa causa seria a religião puritana. Tá? O Oliver Cromwell é um desses camaradas que vai se destacar dentro do exército. E uma das coisas que todos os relatos falam, principalmente o Christopher Hill, que é o principal autor aqui, que é consagrado no mundo, né, e eu estou usando muito o Christopher Hill, ele fala de um fanatismo religioso muito grande, que foi absolutamente fundamental para que o Cromwell impusesse a sua liderança e tocasse as principais ações aqui no New Model Army. Pois bem, então, essa é a diferença entre os dois, a estrutura dos dois exércitos. E o Cromwell sempre incentivava seus homens e ele tinha uma frase que é, né, um mantra, né, que ele dizia o seguinte: se vencermos o rei 100 vezes, ele ainda será o rei. Mas se ele nos derrotar uma única vez, seremos enforcados. Né? Bem interessante, né? Essa forma de falar: olha só, vamos embora porque a gente está lutando pela nossa vida. Né? Então, beleza. Como eu falei para vocês, os escoceses em 1647, logo no iníciozinho do ano, entregam o Carlos I ao parlamento. Né? Então, ali está errado. Né? Então, ao parlamento. E, a partir daquele momento, você tem o Carlos preso e ele vai trocar de castelo, ele vai ficar, não é, indo de castelo em castelo, chega a ameaçar, né, você tem uma rebelião contra ele, que o pessoal chama de rebelião contra o parlamento, que o pessoal chama de Segunda Guerra Civil, enfim. Mas, no final, os cabeças redondas, os Roundheads, como eram chamados os membros do New Model Army, ganham, né, a Guerra Civil. E o Carlos I vai ser julgado em 1649. É muito interessante porque tem um filme da década de 70, cara, chamado Morte ao Rei.
E quando o Cromwell vai ser, quando o Carlos I ele vai ser julgado por alta traição e outros crimes, né, ele sempre falava, ele achava que o parlamento não tinha, digamos assim, autoridade para julgá-lo. E aí ele virava e falava: I am Charles I, the King of England, the Son of God. Ou seja, eu sou o enviado de Deus. Eu tenho direito divino. Então vocês não têm jurisdição nenhuma, vocês não têm autoridade nenhuma para me julgar. Eu sou o rei da Inglaterra. Vocês estão loucos, né? Bom, hoje, em pouquíssimo tempo, por isso que eu coloquei a data ali, porque eu acho bem interessante, porque foi bem rápido. Em pouquíssimo tempo, os membros do parlamento aceleraram. Parece que muitos membros tentaram não se envolver muito nessa questão, até ficaram um pouco mais, se eu não me engano, de 60 membros do parlamento para julgar o Carlos, né? E ele foi sentenciado, né, à morte. No dia 30 de janeiro de 1649, ele foi decapitado. Numa cena que até hoje os ingleses lembram bastante, né? Fala-se muito sobre isso e é muito impactante na época. É um rei que vai ser sentenciado, decapitado, então é uma cena impactante, muitas pessoas desmaiaram e tudo mais. O Cromwell pega o sangue e fala assim, ó, o sangue é vermelho, como o de vocês, ou seja, ele é uma pessoa como nós, né? Não tem nada de divindade, é um rei da Inglaterra, como é uma pessoa comum, né? Ele tá, e é muito interessante como é que eles fazem uma distinção entre o cargo de rei da Inglaterra e a figura do Carlos I. Então, uma coisa é o cargo, outra coisa é a figura do Carlos I. Quem está sendo condenado é o Carlos I, não o cargo. Né? Essa é a distinção que eles tentam fazer. Pois bem, a partir daí, nós temos um único período republicano na Inglaterra. A monarquia ela foi instituída na Inglaterra desde o século XI. Tá? E na coroação do Charles falava muito isso, ó, desde o século XI temos uma monarquia e tudo mais. Agora vamos ter um curto período republicano. É a República de Oliver Cromwell. Vamos falar um pouco sobre essa República do Oliver Cromwell e lembrar o seguinte: essa imagem aqui é do Cromwell recusando a coroa. Então o Cromwell vai se recusar. Ele fala assim: olha, eu não quero ser rei, me deixem, tá? Não tô afim de ser o rei da Inglaterra. Beleza. Num primeiro momento, ele vai ser o comandante do parlamento inglês. E, bom, deixa eu só passar um pouco aqui, porque senão eu vou explicar sem ter as imagens. Então, olha só. Ele vai se recusar a ser o rei e ele vai comandar o chamado Commonwealth of England. Essa é a bandeira do Commonwealth. Tá? Então, estou mostrando aqui para vocês. Eles vão conseguir dominar a Escócia e a Irlanda, então aquelas duas revoltas que começam ainda no final do reinado do Carlos I, essas revoltas vão ser controladas, então esse é um ponto bem importante. E depois de comandar o parlamento que vai estar dando as cartas, né, a instituição que vai estar à frente das principais ações, em 1653, o Cromwell vai fechar o parlamento, ele vai ter algumas divergências com o parlamento, ele fecha o parlamento e se declara Lorde Protetor, que era uma espécie, digamos assim, de presidente, né? Na época vai se chamar Lorde Protetor. E algumas ações chamam muita atenção. Primeiro, vamos lembrar que ele tem apoio da gentry e da burguesia. O que é a gentry? Gentry é uma nobreza que vai receber aquelas terras do cercamento dos campos. Ao receber essas terras, essa gentry ela vai usar a terra para criar ovelhinhas. Então vai criar ovelhas. Essas ovelhas são fundamentais para ceder matéria-prima para a manufatura inglesa. Então ela tem uma mentalidade aburguesada, tanto que você pode chamar de burguesia agrária ou uma nobreza burguesada, enfim. Então a gentry, que também vai flertar com o puritanismo, né, em sua maioria, essa gentry
ela tem interesse no cercamento dos campos, o Cromwell tem interesse no incremento do comércio, tem interesse no incremento das manufaturas, isso vai beneficiar a burguesia, então é um momento que você tem muito cercamento dos campos. Tá? Investimentos no ensino superior, né, eles achavam que isso era fundamental para o progresso da Inglaterra. Vai promover, sim, uma perseguição a católicos e a anglicanos que não aceitavam alguns ritos do puritanismo, e eles vão também para as 13 colônias. Agora, o que é mais importante para a gente é lembrar que ele vai criar os atos de navegação. A Inglaterra tinha a maior manufatura do mundo, mas quem ganhava muito dinheiro era a Holanda fazendo transporte dos produtos ingleses. O que os atos de navegação vão determinar? Que os produtos ingleses só podem ser transportados por navios britânicos ou de quem quisesse comprar esses produtos. Como muitas vezes não valia a pena para o comprador transportar esse produto, né, ir lá pegar esse produto, ele pagava o frete para a Inglaterra. Então a Inglaterra vai ganhar no produto e no frete. Isso é maravilhoso, porque isso incrementa a indústria naval da Inglaterra ao longo do século XVII. Chega no século XVIII, a Inglaterra já pode ser chamada de a rainha dos mares. Pois bem, só que o Cromwell, ele vai adoecer, né, essa daqui é a casa do Cromwell, e morre em 1658, no dia 3 de setembro de 1658. Como ele era o Lorde Protetor, ele poderia indicar o seu sucessor. E ele vai indicar o seu filho, que era uma figura que não tinha muita habilidade política. Ele, na verdade, quando o Cromwell começa a ficar mais doente, ele vai trazendo o filho mais para próximo para poder indicar o filho dele. Mas o Richard era muito novo e quando ele assume o poder, nós temos alguns problemas. Porque o exército não via legitimidade no Cromwell para ser o líder do exército. Vamos lembrar, o Cromwell tinha uma legitimidade, liderou o exército na Guerra Civil. O Richard não. Os problemas financeiros estavam se agravando e, o que é mais importante, nós temos uma radicalização política. Dois grupos vão surgir aqui querendo mudanças na Inglaterra, e mudanças substanciais. Os diggers, os escavadores, eles queriam uma reforma agrária na Inglaterra. Não é dar terra, não é fazer só apenas uma reforma agrária para dar terra para dentro, não. Queremos terra para os camponeses. E os levelers, os niveladores, queriam voto universal. E é aí que você tem um momento muito importante na história da Inglaterra. Por quê? Porque você tem um Lorde Protetor que ninguém respeita e nós temos um radicalismo popular. É aí que a nobreza tradicional, a gentry e a burguesia se reúnem e falam, é só pobre não, né? A gente não pode deixar o povo tomar conta do governo inglês. E aí, qual seria a solução? E a solução para os ingleses é apostar naquilo que já vinha dando certo desde o século XI. E o que já vinha dando certo desde o século XI? A monarquia. Então, vai ser acertado o retorno da monarquia. Tá vendo o Carlinhos aqui? Esse é o Carlos II, que estava lá na França, vai ser convidado a voltar ao trono e, óbvio, vai aceitar. No próximo bloco de aulas, eu vou falar com vocês sobre o Carlos II, o Jaime II e a tão esperada Revolução Gloriosa. Beleza? Tchau, tchau. Até o próximo bloco.